vezes ninguém comenta com ninguém, sofre, ó, caladinho por vergonha, porque envolve muito tabu. A gente tava aqui mesmo brincando sobre várias situações que o povo fica dizendo que resolve desse jeito, aquele outro. Segundo estimativas de pelo menos metade da população adulta vai ter hemorroidas em algum momento da vida. Então esse tema é tabu mesmo, a gente precisa falar sobre ele. E aí a gente convidou o médico coloproctologista, Dr. Gabriel Garcia, que vai falar pra gente, primeiro explicar, Dr. Gabriel, o que são essas hemorroidas. Boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde a todos os telespectadores. As hemorroidas são, o que eu costumo falar, coxins vasculares. Então, são elevações formadas por vasos sanguíneos de origem arterial, ou seja, pulsa, tem uma quantidade boa de sangue, que tem, inclusive, sua função. Fisiologicamente, em alguns casos, eles ajudam a reter as fezes, a facilitar a evacuação, mas passam a ser doença quando eles estão incomodando. Então, a partir do momento que incomodou, trouxe alguma situação dolorosa... Isso, aí a gente costuma falar em doença hemorroidária. A gente tem uma imagem ali, doutor Gabriel, explica pra gente o que é que nós estamos visualizando. É exatamente isso que eu acabei de comentar, né? As hemorroidas são aquelas elevações, como se fossem pequenas almofadas ali no final do ânus. A gente tem uma foto panorâmica do ânus. Certo. E elas são nutridas pela vascularização do reto, né? Que são aqueles, esquematicamente, são esses vasos, né, que estão pintados de forma de azul. Certo. Então, eles ficam exatamente nessa região do ânus, que é a comunicação entre o reto, onde saem as fezes, e a região externa do nosso corpo. E aí, a partir de alguma situação, inclusive de origem familiar, genética, pacientes que são muito constipados, que têm que fazer um esforço evacuatório maior, esses coxins eles tendem a aumentar de tamanho. Você falou aí de uma coisa importante, então, genética. Uma mãe, por exemplo, que é constipada, ou que por qualquer motivo desenvolveu hemorroida, pode ser que o filho nasça ou a filha nasça com essa probabilidade? Pode. Estatisticamente, a gente sabe que a doença hemorroidária ela tem um componente familiar. Então, Entendi. você tem familiares que já tiveram, você tem uma probabilidade maior de também desenvolver. Você citou aí uma das causas, né? Constipação. Fora essa, quais são outras possíveis causas? Bom, assim, fisiologicamente, né, o que acontece é o aumento da pressão, ele é uma dificuldade de reter esse aumento desse coxim vascular. Então, a constipação ajuda. Existe também um componente familiar, porque algumas fibras ficam mais frágeis e aí facilitam esse aumento, mas existem condições fisiológicas, como, por exemplo, a gravidez, o puerpério, que também favorecem esse tipo de situação. Você também comentou em algum momento que quando incomoda, aí vira doença. E esse incômodo pode vir mais ou menos em que sintomas? Ela é muito variada, Fernandinha. Assim, ela pode se apresentar de forma de sangramento, sem dor nenhuma, inclusive. Entendi. Prurido, coceira, uma sensação de queimação, comichão, que o pessoal fala. E às vezes é uma situação que incomoda mais, que o pessoal comumente chama de inflamação ou trombose hemorroidária. Quando incha muito, ele fica extremamente doloroso. Essa situação é a situação em que normalmente os pacientes procuram ajuda. Existe uma expressão no senso comum, bem popular assim, hemorroida de botão. Desirê brinca muito com isso. Eu desejo a você hemorroida de botão. Eu não sei nem o que danado é hemorroida, eu já nem quero, porque quando ela deseja um negócio desse, deve ser uma coisa boa, não é? Não é? Por que essa expressão? O que é que acontece? Que botão é esse, doutor? Normalmente, essa situação que eu acabei de comentar, de trombose hemorroidária, tem gente que chama minha hemorroida inflamou, que é quando o próprio paciente sente uma nodulação, um nódulo, que ele costuma associar ao botão, né, um formato de botão, e realmente nessa situação a dor ela é maior. Então, os pacientes costumam procurar assistência nesse momento. Nesse momento. Tem tratamento, né, doutor? Tem tratamento. Assim, em primeiro lugar, é investigar. Certo. Porque, apesar de ser extremamente comum, os sintomas da hemorroida podem vir de outro tipo de doença. Entendi. Então, existem outras doenças que simulam hemorroida. Entendi. Então, tendo o diagnóstico, a gente vai classificar, tentar ver qual o tipo, tentar ver como ela incomoda esse tipo de pessoa e a gente vai tentar tratar, ou clinicamente ou por meio de cirurgia. Temos muitas perguntas no nosso zap. Vamos ver aqui, Desi, que algumas acabam sendo respondidas né, no nosso papo. Teve uma telespectadora que quer saber se a hemorroida pode virar câncer. Não, hemorroida não é uma doença
pré-maligna, não é uma doença que evolua para câncer. Ai, Isso é que importante bom, dizer. que bom. Então fica tranquilo aí, só não vai se acostumar, porque tem muita gente... Ó, o doutor estava aqui ouvindo os papos. Eu passo isso, é aquilo, é amido de milho, é não sei o que, é pomada para... E doutor, tá tudo errado, tá tudo errado. Muita gente arruma solução caseira para não visitar um proctologista, né, doutor? E o problema é exatamente esse, quando é alguma outra doença, por exemplo, câncer, e o paciente está tratando erroneamente como se fosse uma mera hemorroida, vamos dizer assim. O telespectador também comentou que passa muitos dias sem ir ao banheiro e quando vai, sangra, né? E quer saber se deve procurar, chama coloproctologista, né? Assim, doutor? É, ou coloproctologista ou proctologista. Tá no mesmo. Sangra muito, pode ser um sinal de preocupação aí para hemorroida? Pode, né? A hemorroida ela pode se apresentar como sangramento, mas, mais uma vez, assim como pode se apresentar como hemorroida, outras doenças também podem se apresentar como sangramento. Então, sem dúvida, se você tem algum sangramento, se a constância desse sangramento, se a intensidade, elas aumentaram, deve sim procurar um especialista, um coloproctologista. Muita gente acha, inclusive, que a hemorroida é uma doença contagiosa, gente. Não é, né, doutor Gabriel? Não é contagiosa. Inclusive, uma telespectadora colocou uma pergunta sobre isso. Se sentar no mesmo assento que uma pessoa que tem hemorroida pega a doença. Não, né, doutor? Não é uma doença infecto-contagiosa, então ela não transmite de uma pessoa para outra. É condição específica mesmo da pessoa e muitas vezes reforçada por hábitos, né? Gente que não ingere muita água, que não ingere muita fibra, que não se alimenta corretamente. Isso tudo pode favorecer uma fezes mais ressecada, maior esforço, né, doutor Gabriel? Exatamente, Fernandinha, você falou tudo. Como a constipação, né, que é essa dificuldade para evacuar, presença de fezes ressecadas, muitos dias sem evacuar, elas favorecem o tamanho, o aumento das hemorroidas. À medida que você trata essa constipação, você tende a reduzir os sintomas e os sinais relacionados às hemorroidas. Então, ingestão hídrica adequada, 3 a 5 litros de água, uma ingestão boa de fibras, e a gente consegue isso na dieta mesmo, de forma natural. Favorece a evacuação e diminui a chance de ter hemorroida. Chegou uma pergunta aqui que não tem necessariamente relação com a hemorroida e eu nem sei do que se trata, mas ainda bem que a gente tem um médico aqui para tentar nos ajudar. O senhor pode falar sobre proctalgia fugaz? Traduza isso. Desirê disse que eu falo difícil, mas Desirê, nada se compara a esses termos médicos aí não, viu? O que é uma proctalgia fugaz? Proctalgia fugaz, assim, é um dos diagnósticos diferenciais de doença hemorroidária. Entendi. Proctalgia fugaz é uma dor súbita, de forte intensidade, que acomete a região do ânus e, às vezes, inclusive, tende a acordar o paciente. O paciente acorda no meio da noite com essa dor, que pode durar 20, 30 minutos de forte intensidade, associada à sudorese pela intensidade da dor. Infelizmente, ela não tem um tratamento específico para ela. Entendi. Ela está associada a distúrbios de ansiedade, distúrbios neuropsiquiátricos. Não se sabe exatamente qual que é o gatilho para isso, mas, por um outro lado, o lado bom, ela não evolui para nada além disso. Não evolui para câncer, não precisa de cirurgia. E, às vezes, num tratamento multidisciplinar, consegue se resolver a ansiedade, outras questões e diminuir essa sensação. Exatamente. Muito legal. Obrigada a você que mandou essa pergunta, tá? Assim a gente aprendeu sobre outra situação que nem estava prevista aqui no nosso papo. Teve uma telespectadora ou telespectador, a gente sublimou o nome, e comenta, né? Relata que tem hemorroida, quando está na crise, coça muito. Quando vai fazer o número 2, né? Que é como a gente usa a expressão para as crianças, chega até sangrar e dói muito. O que fazer, doutor? Ela traz aí o relato, você falou de coceira também, né? Por que coça, doutor? Na verdade, a hemorroida, ela é multifatorial também na sua apresentação. Entendi. Então, eventualmente, quando sai um pouquinho mais de secreção, aquele mínimo de secreção que sai na região anal estimula essa coceira, esse prurido. Entendi. Sabe? Assim como eu já falei em outras situações, assim, o principal é fechar o diagnóstico. Entendi. Né? Porque pode ser algum outro tipo de doença. Então, assim, nessa situação de coceira, evitar principalmente usar algum tipo de unguento, algum tipo de pomada, sem saber exatamente do que se trata, porque às vezes pode até piorar. Tem gente que pega pomada de bebê e diz, não, porque serve para bebê, assadura, vai lá. Não pode, né, doutor?
Idealmente não, sem saber exatamente do que se trata, né? Entendi. Então, se está sofrendo aí, procura a especialidade correta, né? Por falar em hemorroidas, o Whindersson Nunes, né? Já falou abertamente sobre isso. Ele, inclusive, já fez 2 cirurgias de remoção das hemorroidas. A última, inclusive, foi logo após ele enfrentar uma grande dificuldade pessoal, que foi a perda, né? A morte do filhinho, após 2 dias somente do nascimento. E aí o Whindersson fala disso. E o doutor aqui falou sobre fatores emocionais que podem, muitas vezes, né, agravar o problema. E é muito bacana que uma pessoa da expressividade de Whindersson Nunes fale sobre essas temáticas para ir diminuindo esse tabu, né, doutor? É um tema envolvido muito em tabu, pelo fato de ser uma região íntima, uma região delicada. A gente sabe que isso existe, né? E o espaço aqui é válido nesse sentido de tentar desmistificar e tentar acalmar a população que às vezes sofre desse tipo de doença e às vezes guarda muito para si mesmo, muitas vezes deixando uma angústia que pode ser resolvida numa simples avaliação. É muito comum pacientes que chegam, por exemplo, que ficam dias e dias achando, por exemplo, que é um câncer. E aí quando vê, não, você tem hemorroida é simples, a gente trata com isso e aquilo ali. Se acalma, né? Na mesma hora. O Whindersson já operou 2 vezes. Significa dizer que pode voltar? Pode. Com uma apresentação extremamente variada, é difícil dizer como é que foi o caso dele, mas mesmo as cirurgias tradicionais ainda existe uma taxa de recorrência entre 15% e 18%, mesmo operando. Quais são as técnicas hoje? Eu lembro de muito tempo atrás, não, grampeia, tem grampo, tem não sei o quê. Não sei como é que está hoje, ainda funciona assim, doutor? Existem várias técnicas e aí vão depender do tamanho da hemorroida. Né? Para hemorroidas que a gente chama de grau 1, grau 2, existem alguns procedimentos que a gente pode fazer, inclusive no ambulatório, que é no consultório, né? Ligadura elástica, que a gente coloca uma liga e ela, com o tempo, ela cai por si mesma. Entendi. À medida que você vai avançando, existem outras técnicas que são mais cirúrgicas. Uma delas é por grampeamento, que você faz um grampeamento com um aparelho específico, circunferencial, e retira a hemorroida. Retira mesmo? Retira por meio desse aparelho. Que interessante. Mas para esse caso, ele tem que ser bem avaliado, saber se tem indicação e se é um tamanho que pode ser tratado com esse tipo de cirurgia. Entendi. Existem outros também, desarterialização, que a gente localiza esse coxinha hemorroidário por meio de um aparelho e a gente dá um ponto na artéria que irriga a hemorroida. Entendi. E no fim, assim, quando se tem graus extremamente elevados, aí realmente fica mais para a cirurgia tradicional. Entendi. Para encerrar o meu papo com o doutor Gabriel, vamos ver essa pergunta de telespectador que enviou para a gente e aí a gente fecha aqui. Ela quer saber se as hemorroidas e as fissuras têm ligação. Não necessariamente. Assim, a fissura, como a proctalgia fugaz, é um diagnóstico diferencial. Ela pode se apresentar como se fosse hemorroida. Mas o tratamento, apesar de estar envolvido, por exemplo, com a constipação, ele é diferente. O exame para o diagnóstico é clínico, doutor? Pode pedir exame complementar de imagem, outra coisa? A região do ânus, ela essencialmente, como ela é muito externa, né, no próprio consultório você consegue fazer esse diagnóstico. Né? Você faz a avaliação, você tem um exame que você faz no consultório chamado anoscopia, que é similar ao que as mulheres fazem com a colposcopia, que vê a vagina. Existe um aparelho específico para visualizar o ânus. E às vezes você pode complementar com um exame adicional, com uma colonoscopia, para poder fechar o diagnóstico. Exato. Muito bom. Doutor Gabriel está nas redes sociais. Dê seu Instagram, por favor, doutor Gabriel. É @dr.gabrielgarcia. Ó, tudo aí, ó, na sua telinha, @dr.gabrielgarcia. Certamente lá você consegue encontrá-lo. Só não fica sofrendo aí por anos, fazendo coisas que não deve, usando medicamento que não pode, aí alivia, aí depois volta de novo, você não conta pra ninguém. Né, tem gente que senta no trabalho todo, né, praga? Todo desconfortável por conta que tá com a situação. Praga mesmo, já peguei aqui uma almofada tirando onda, ou seja, existe uma... Gente, eu comecei esse papo com o doutor Gabriel dizendo que em algum momento da vida, metade da população vai ter hemorroida. Significa dizer que você não está sozinha nessa, você não está sozinho nessa, então não se esconda por trás dessas situações e desses sintomas para não se tratar. Busca qualidade de vida, que isso, assim, é o melhor que você tem a fazer por você. É autocuidado, é autorresponsabilidade, tem um monte de gente aí disponível, de médicos disponíveis para te ajudar, né? Assim, doutor Gabriel? Exatamente. Obrigada pelo papo, viu? Nada, que agradeço. Ó, deixa eu pedir desculpa, tá assim de pergunta, gente, mas você sabe que o tempo aqui voa, hoje tem game de quinta também, tem uns babá, tem um monte de coisa, mas o doutor Gabriel tá nas redes sociais dele, tem um monte de coisa postada também para esclarecer a todo mundo, não é assim? Exatamente. Vou passar no Instagram, falar em rede social, você vai